Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta ao algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fragmentos bem instigantes do G.I. Gurdjieff. Especificamente, coisas que parecem ser da terceira série dele, A Vida Só é Real Quando Eu Sou. Temos aqui umas notas, uns trechos soltos, que mostram um pouco as intenções dele, sabe? As dificuldades que ele tinha para passar ideias bem complexas e uns conceitos que dão o que pensar. A ideia é tentar captar a essência do que ele estava buscando com isso tudo. Certo. Vamos tentar entender isso melhor, então. O material mostra um Gurdjieff querendo compartilhar, quase todos os secretos do mundo interior do homem. Mas aí ele esbarra numa questão, né? Como despertar a inteligência das pessoas para separar o real do ilusório? Ele percebeu que, do jeito que ele escrevia antes, só quem já estava na dele entendia mesmo. E o que responde a isso, né? A primeira série era para demolir mesmo, destruir as convicções falsas que a gente carrega. Uma limpeza, digamos assim. Isso. A segunda, para já apontar outros jeitos de ver a realidade, abrir um pouco a percepção. E a terceira, que é o foco aqui desses trechos que a gente tem, seria o passo decisivo. Oferecer caminhos para um contato direto mesmo, sabe? Uma experiência mais real da realidade. Só que ele parou de escrever essa terceira parte em 1935, de repente. Para ele, o desenvolvimento de verdade só rola quando pensamento, sentimento e corpo são, assim, estimulados juntos, com a mesma força. Não dá para deixar uma parte para trás. Não dá, tem que ser integrado. E aí é que o negócio fica intenso mesmo. Parece que, depois de um acidente sério que ele sofreu, ele ficou com uma ideia fixa, uma obsessão quase. Registrar as verdades dele, pelo menos na teoria, antes de morrer. Ele descreve uma batalha interna, nossa, feroz, contra os pensamentos automáticos, os sentimentos que surgem do nada, coisas ligadas a comida, sexo, vaidade, orgulho, essas coisas todas. A dificuldade que ele sentia de recordar-se de si mesmo, de se manter consciente no presente, né? Uhum. E essa dificuldade toda leva ele para uma conclusão bem forte. Ele percebe que é necessária uma força de atenção que não para, contínua, quase sobre-humana, a gente poderia dizer. Ele até especula, né, se essa força não teria que vir de um fator regulador externo. Externo. Como assim? É algo como Deus, ou talvez um princípio superior, uma inteligência maior. A analogia que ele usa é potente. Se Deus, vamos dizer, é o regente do universo todo, então cada pessoa deveria tentar ser o regente do seu próprio mundo interior, sabe? Com possibilidades e impossibilidades parecidas, mas, claro, em escalas diferentes. Entendi. Uma micro-regência, então. Mas como fazer isso na prática? Ele disse se perguntar isso. Com certeza. E aí ele se impõe umas condições bem duras. Reescrever tudo para ficar mais claro, mais acessível e, ao mesmo tempo, investigar os cantos mais escondidos da psique que nem ele entendia direito. E ainda recuperar a saúde física. Ufa! Muita coisa. E ele nota uma coisa curiosa. O sofrimento que ele passou, sem querer, por causa do acidente, das dificuldades todas, esse sofrimento, de um jeito meio torto, paradoxal, deu a ele uma capacidade de trabalho, assim, fenomenal. É um paradoxo interessante, né? E isso conecta com os métodos dele que não eram nada convencionais. Para dentro, ele tinha essas 3 exigências que mencionou: perseverança para escrever, paciência para estudar a si mesmo e aos outros e aceitar o sofrimento físico como parte da cura. Mas para fora, bom, aí vinha a prática mais controversa dele. Imagino qual seja. A tal de Exato, pisar no calo mais sensível de todo mundo que ele encontrava, e de propósito. pisar nos calos. Nossa, isso parece brutal. Imagino que ele tenha perdido amigos, dinheiro.
Com certeza custou caro para ele. Amizades, bens materiais. Mas ele via isso como algo essencial, quase milagroso, como ele mesmo diz. Milagroso. Por quê? Qual era a lógica? Porque, segundo ele, era o jeito mais rápido de derrubar as máscaras, as fachadas que as pessoas usam. E isso revelava a pessoa real por baixo daquela construção social, sabe? E esse material cru era valiosíssimo para ele, tanto para entender a psique humana de forma geral, quanto para a própria regeneração dele. Ah, então era uma fonte de dados, digamos assim. Uma fonte de dados muito rica, uma riqueza interior, como ele chama, que não se compra. E, ao mesmo tempo, isso tudo estava ligado ao que ele chamava de radiações. Radiações? O que seria isso? Tipo, as energias, as atmosferas que cada pessoa emite, sabe? E como elas se misturam e interagem quando as pessoas se encontram. Isso explicaria muitas reações estranhas e ilógicas que acontecem entre as pessoas. Era um laboratório humano ali funcionando o tempo todo. Faz sentido, olhando por essa ótica radical dele. E como ele organizava essa compreensão da psique? Tinha um modelo? Sim, ele fazia uma distinção bem clara. Tinha um mundo exterior, que são as impressões que vêm de fora, né? Tudo que a gente percebe pelos sentidos. E tinha um mundo interior, que são nossos processos automáticos, reflexos, hábitos, a herança genética, cultural. Para Gurdjieff, a maioria das pessoas vive, bom, como escrava desses dois mundos. Só reagindo, sabe? Reagindo ao que vem de fora e aos impulsos de dentro. Exatamente. O verdadeiro eu, ou o que ele às vezes chama de mundo do homem, não seria nenhum desses dois. Tá, então, onde estaria esse eu verdadeiro? Se não está nem fora, nem dentro nesse sentido. Ele pertenceria a um terceiro mundo. E aqui está o ponto-chave, eu acho. Esse terceiro mundo não vem pronto. Ele precisa ser construído, intencionalmente. Construído como? Pelo contato consciente, pela observação atenta e pela contemplação desses outros dois mundos, o externo e o interno. É a partir desse espaço que a gente constrói que pode surgir a iniciativa própria. A chance de não ser só uma marionete das influências externas e dos nossos automatismos internos. Entendi. É como criar uma consciência ativa ali no meio, entre o caos de fora e as reações de dentro. Isso. Forjar essa consciência ativa. É um trabalho constante. Então, para a gente amarrar um pouco, o que esses fragmentos mostram é o relato de uma busca, assim, radical mesmo, quase implacável pelo autoconhecimento, né? Usando os métodos bem polêmicos, como provocar desconforto para ver a verdade por baixo. E até, pelo que parece, manipular propriamente, ele fala de auto-engano consciente para tentar acessar umas camadas mais profundas. Tudo isso na tentativa de construir esse eu mais autêntico, fora do piloto automático. Exato. É uma jornada e tanto. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Uma provocação para pensar. Hoje, num mundo que está, nossa, saturado de informação, de interação superficial o tempo todo, qual seria o paralelo para essa busca tão intensa pela verdade interior? Como seria construir esse terceiro mundo hoje, no meio desse barulho todo digital e social que a gente vive? E o que significaria, na prática, pisar nos calos hoje? Será que existe um jeito construtivo de fazer isso? Ou será que é só destrutivo mesmo? Fica aí a reflexão.